Olá para você, seja bem-vindo ao canal, eu sou a Jaque e estamos fazendo a leitura do livro de Atos. E hoje a gente vai bater um papo sobre liderança. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudinho o que eu quero dizer para você. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo aqui já por meses a leitura diária da Bíblia. Estamos fazendo a leitura do 5º livro da Bíblia. Não estamos lendo ali na ordem de Gênesis, Êxodo, Levítico. Então estamos alternando os livros e estamos no 5º livro, que é o livro de Atos. Você pode acompanhar as leituras anteriores que estão salvas aqui em playlists e assim você pode também montar o seu próprio plano de leitura. Quero lembrar também que vocês podem adquirir os nossos livros. Para quem não sabe, Renato e eu, a gente tem livros assim na área de jovens, de literatura cristã. Nós temos os livros devocional para jovens solteiros 1 e 2, são esses aqui, voltados para o público cristão, para o público jovem, você que quer namorar, que quer casar, que é uma direção para a sua vida. Você pode adquirir esses livros aqui também, que vai ser uma bênção na sua vida. E também quero compartilhar o mais novo lançamento, que é o livro do Renato, que é este aqui, Experiências com Deus, que é um livro novo, foi lançado agora esse ano, então está super fresco, saiu do forno há pouquíssimo tempo e você pode adquiri-lo também. Vai ser um livro bênção na sua vida, onde ele relata aqui as experiências que ele teve com Deus em várias áreas da vida. Eu vou deixar o link aqui também, aqui na descrição, para você adquirir, presentear e ser bênção e abençoar a vida de alguém também. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria nesse tema tão importante e especial que Ele vai falar com a gente. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, te agradeço por esse dia e pela sua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, fale com a gente, abra a nossa mente, o nosso entendimento e que possamos ser praticantes e não só ouvintes. Nos ajude a liderar com amor, nos ajude a liderar com ousadia, com cuidado, nos ajude a ter um coração doador, onde podemos abençoar, Senhor, e treinar e desenvolver pessoas para serem melhores, para irem além do que nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então bora lá comigo e pega a sua Bíblia, o seu celular, o que você tiver aí, ou como eu sempre digo, me ouça, né, para que a fé entre no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e nós vamos ler hoje a palavra de Deus em Atos 18. A palavra de Deus em Atos 18 está escrita assim: Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora eu vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias.
Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Secreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la, e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria, era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas, quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Este vídeo me faz refletir um pouco sobre liderança. Quando eu estava lendo aqui a palavra de Deus, a gente vê ali Paulo percorrendo ali as cidades, falando de Jesus, falava para um povo que não recebia, então ele ia para um outro lugar, ele decidiu pregar para os gentios. Me parecia que ele estava meio assim de saco cheio de falar para os judeus não entenderem, não quererem receber os ensinos ali sobre Jesus, então ele passa a falar para os gentios. Mas o que me chamou a atenção é sobre a vida de Apolo. Inclusive, eu acho que é um tema, é um personagem que é pouco falado e a gente devia falar mais sobre Apolo. A gente lê aqui quando a gente está na palavra, gente, a Bíblia ela relata Apolo como uma pessoa que ele tinha muitas qualidades. E refletindo, pensando aqui quem ele é, ou era, né, quem ele era, eu fico pensando quando chega alguém na sua igreja, no seu trabalho, no ambiente que você está, que a pessoa ela é tão boa quanto você, ou às vezes ela é melhor do que você, né? Ela tem tantas qualidades que ela facilmente parece alguém perfeito para aquela posição, perfeito no que faz. E aí eu fico pensando assim, se você é o líder daquela pessoa, como que você reage quando chega alguém tão bom para você? Sabe? Porque, gente, é muito fácil a gente pensar assim, eu vou liderar uma pessoa, um grupo de pessoas que sabem menos do que eu sei mais do que eles, eu tenho mais experiência, portanto, é mais fácil liderar. Mas e quando chega alguém muito inteligente, alguém assim que tem muitas características e muitas características favoráveis diante de Deus, sob os seus cuidados, o que você faz? Você sabe que nessa hora é aí que a sua liderança vai aparecer. Sua liderança nem sempre ela é tão perceptível quando você está diante de pessoas em que aparentemente você sabe mais ou tem mais experiência. Mas a sua liderança mesmo vai ser testada quando vier até você pessoas muito inteligentes, pessoas assim que podem até parecer que sabem mais do que você. Sabe? São tão boas quanto você ou até melhores do que você. Sabe por que a liderança da gente é testada nessa hora? Porque é nessa hora que vem à tona o que realmente está no nosso coração. Sabe? E por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente pega a respeito de Apolo, olha como que a Bíblia descreve a pessoa de Apolo. Primeiro, ele era alguém eloquente, falava bem, sabia usar as palavras, sabia conduzir uma conversa. Depois, a Bíblia fala que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Então, ele não era qualquer pessoa, ele não era uma pessoa inculta. Mas ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha firmeza, ele tinha segurança em falar sobre as Escrituras. Depois, ele era instruído no caminho do Senhor. Então, era alguém temente, era alguém que sabia ali a respeito de Deus. Ele não servia a um Deus desconhecido, mas ele sabia quem que ele estava servindo. Depois, ele era fervoroso no espírito. Ele não era uma pessoa fria, não era uma pessoa apática. Ele não era uma pessoa assim que, tanto faz, tanto fez, sabe? Ele não era nem
ele não era nem frio e nem morno, né? Ele era quente, ele era fervoroso no espírito. Outra coisa, ele falava e ensinava com precisão tudo que era referente a Jesus. Ele não só falava, mas ele ensinava com precisão. Ele era certeiro, ele era assertivo naquilo que ele ministrava. E aí a palavra ela ainda continua dizendo que ele falava corajosamente na sinagoga. Ou seja, ele estava num ambiente em que outras pessoas não criam, num ambiente onde outros judeus não acreditavam, eram resistentes e mesmo assim ele falava com coragem. E tudo isso, todo esse pacote todo aqui de conhecimento, a Bíblia fala que ele fazia tudo isso só sabendo ainda sobre o batismo de João. Ou seja, ele ainda não tinha um conhecimento tão amplo, tão abrangente de tudo que Deus podia dar para ele. E aí essa pessoa toda especial, essa pessoa toda excelente no que ela fazia, o que a Bíblia fala? Priscila e Áquila observam quem Apolo é. E Priscila e Áquila, gente, vamos lembrar o que a gente leu aqui. Eles foram pessoas que moraram e trabalharam com o apóstolo Paulo. Então eles sabiam exatamente o nível de conhecimento com quem eles estavam lidando. Eles sabiam como era o conhecimento de Paulo, o amor que ele tinha, o fervor com que ele tinha ali em relação à Bíblia, ao Senhor Jesus, às Escrituras. Então eles não estavam morando e trabalhando com qualquer pessoa. Então quando eles veem Apolo, eles enxergam Apolo como uma pedra bruta. Eles não enxergam Apolo como um rival, alguém que vai ocupar o lugar de Paulo, o meu lugar, sabe? Alguém que sabe mais, alguém assim tão eloquente. Essa pessoa é um perigo, mas eles enxergam, gente, que Apolo era alguém tão bom que podia ser melhor. O que Priscila e Áquila fazem? A Bíblia diz: mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Ora, ao invés de eu afastar Apolo, porque ele é muito bom, ele pode ser uma ameaça para mim, ele é um cara que ele domina o que ele faz, ele fala muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para perto. Eu vou cuidar e eu vou ensinar com mais precisão o caminho de Deus, para que aquilo que ele já faz bem, ele possa fazer melhor, para que ele já vá longe, ele já está indo longe, mas eu quero que ele vá mais longe ainda, com mais conhecimento de Deus que eu posso derramar sobre ele. Isso é liderança, isso é uma liderança saudável, é você enxergar uma pessoa e não enxergar essa pessoa como um problema ou uma ameaça para você, mas como uma bênção, um privilégio de Deus confiar a você, alguém especial, alguém que tem muitas habilidades, alguém que tem muita capacidade dada por Deus para estar com você e você também ter o seu coração ensinável, ter o coração ali rendido para enxergar naquela pessoa um potencial real para ela fazer coisas maiores do que você, para ela ir mais longe do que você. Gente, essa lição, nem todo mundo está preparado para essa conversa. Mas assim, se você quer ser um bom líder, se você quer ver como está a sua liderança, primeira reação, como que você reage quando chega alguém muito bom para você? Porque se você enxergar que você está se vendo assim, está se vendo melindroso, está se sentindo ameaçado, a pergunta é: por que você se sente ameaçado? Sabe? Por que você não consegue conduzir essa pessoa? Aí alguém pode falar para mim, ou você pode até falar assim para mim: ah, mas assim, eu sou um líder, Deus manda as pessoas para mim, para eu cuidar delas e depois elas vão embora. Ok, vamos pensar nessa frase por dois pontos de vista. Se você entende que Deus está mandando essa pessoa para você, você realmente está cuidando dela? Você está fazendo como Priscila e Áquila, que olha para Apolo e tipo, vou trazer você mais para perto de mim para a gente andar mais junto? Ou você acha que só porque a pessoa está ali no mesmo ambiente que você e você é o líder, você acha que está cuidando dela? Você pode ser um líder e não está fazendo nada. E esse é o papo aberto, gente. A gente tem que entender o nosso lugar e entender a real, como a gente se posiciona diante de chamados, diante daquilo que Deus confia para a gente. Às vezes você pode falar assim: ah, eu sou o líder, Deus confiou na minha mão. Ok, mas você não está fazendo nada. Você não está andando com essa pessoa, você não está trazendo ela para perto de si, para você treiná-la, para você desenvolvê-la, para você caminhar com ela, para que ela possa ir mais longe do que você. E ainda que você faça isso e ela vá mais longe do que você, qual é o seu coração?
É aquele coração assim, eu não vou trabalhar porque eu não quero que ela vá mais longe do que eu quero ir mais longe do que ela, porque eu sou o líder. Gente, a gente precisa realmente assim tirar as nossas máscaras, sabe? E entender por que assim, parece que Deus confia mais pessoas para certas pessoas do que para outras. Entendeu? Então assim, a gente precisa ser muito sincero em relação à nossa liderança e reconhecer se a nossa liderança é boa e se a nossa liderança está sendo medíocre. E se ela está sendo medíocre, em que as pessoas nunca saem daquele nível, sempre ficam ali naquele raso, não conseguem ir mais fundo em Deus e até no raso se afoga, tem algum problema. E o problema não são as pessoas, o problema acaba sendo a gente como líder. Nós estamos falhando no nosso papel. E é isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, sabe? Que você possa perceber as pessoas que Deus coloca na sua mão para você cuidar, se de fato, você está cuidando dessas pessoas. 2, se o seu desejo é que elas possam ir como uma flecha, ir mais longe do que você, e tá tudo bem se isso acontecer. Ou 3, eu não quero que elas vão mais longe do que eu quero ir mais longe do que elas. Se é isso que está no seu coração. 4, eu tenho receio, eu não quero que elas vão mais longe, eu não quero que elas se tornem um problema. E 5, como que você resolve suas mazelas, sejam elas espirituais ou emocionais? A palavra de Deus, ela está sendo assim, gente, um remédio para nós. Nós podemos pensar assim, eu quero ser como Priscila e Áquila, sabe, que andaram com o apóstolo Paulo, moraram com ele, trabalharam com ele, aprenderam com ele. Então eu vou pegar alguém muito bom que já está trabalhando para Deus e fazendo coisas incríveis. E eu quero trabalhar nessa pessoa para ela ser ainda melhor. Você gostaria de ter um líder assim? Quem não gostaria de ter um líder assim sobre nós, né, gente? Todo mundo gostaria de ter uma pessoa dessa sobre nós. Todos nós gostaríamos de ter pessoas que nos enxergassem assim. Só que ainda que a gente não tenha essa pessoa sobre nós, você pode ser essa pessoa sobre a vida de outro. Não seja um líder que fica barrando, que é melindroso, que tem medo, sabe? Seja um líder que envia, seja um líder que investe, seja um líder que desenvolva. Porque no final a glória não é sua, a glória é de Deus. Isso é fruto. E assim, gente, a gente tem que ter o coração totalmente rendido e entregue ao Senhor, porque nada é nosso. Nada é nosso, as vidas não nos pertencem. Mas o Senhor confia pela sua graça e depois nós vamos prestar contas de cada uma dessas pessoas, tá bom? Que essa palavra fale com você, que Deus continue te abençoando ainda mais, repense a sua liderança e, como eu sempre digo, se existem pontos, se arrependa. Se você não tem pontos, ótimo, glória a Deus pela sua vida, continue firme assim, mas melhore. Não aceite uma liderança, não seja um líder medíocre. Seja um líder amoroso, um líder que investe, um líder que reconhece suas falhas e limitações, mas que não se entrega, mas que trabalha nelas para ser alguém cada vez melhor, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.